Esdras capítulo de número 3. Abra lá sua Bíblia, por favor. Aleluia. O Senhor é bom. Escute só. Terminamos semana passada nosso propósito pela fé, 40 dias preciosíssimos sendo instruídos. E quando terminou os 40 dias pela fé, a minha pergunta aqui no altar era: Deus, qual é a próxima direção? Qual é a próxima visão que vamos ministrar? Qual é a direção? E aí eu aqui estava terminando aquele louvor final do culto, eu aqui, Senhor, 40 dias pela fé acabou. Para onde a gente vai agora? Pela fé, pela fé, pela fé. Estamos todo mundo na fé já. Para onde vamos agora? E o Espírito Santo falou ao meu coração. Ou seja, como é bom andar na presença de Deus. O Espírito Santo falou ao meu coração: Esdras. Pega a linha de Esdras. Eu falei, amém, vamos caminhar com Esdras. Foi o que o Espírito Santo me dirigiu. Terminou a reunião, acabando o culto. Eu desci para atender as pessoas, como faço aqui de costume. Quando desci para atender, um rapaz vem. Ô bispo, estou vindo aqui, eu já tinha visto ele e a esposa já aqui na igreja, assim. Rapaz vem e fala assim: puxa, estou vindo aqui, quero caminhar com o senhor, quero estar junto aí, tal, na obra de Deus. Quero começar uma caminhada aqui na igreja com vocês. Falei, que bom. Qual o seu nome? Ele, Esdras. Deus confirma tudo, amém? Deus é perfeito em tudo que faz, Deus é perfeito em tudo que opera. Deus é perfeito. Você pode dar glória a Deus por isso? É bom andar na revelação de Deus, é bom andar debaixo da orientação do Espírito. Ele sempre manda um sinalzinho aqui ou ali para você ficar bem firminho na rocha e falar, é isso aí, tá certo. Amém? É assim que a gente aprendeu a andar pela fé. Graças a Deus. Esdras capítulo de número 3, quem achou diga amém. Levante a sua mão e diga: meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Que o teu servo tenha boca para falar e eu tenha ouvidos para ouvir. Quantos podem dizer amém? E chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seu irmão, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Diga amém? Que Deus fale conosco. Escute. Israel havia sido levado ao cativeiro. Diga comigo: todo pecado produz um cativeiro. Quem entende isso, diga amém. Quando os homens disseram para Jesus em João capítulo de número 8, diz ele: nós somos livres. Jesus disse assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma verdade que o pecado escraviza, mas há uma verdade sobre esta verdade, que Jesus nos liberta do cativeiro do pecado. Quero liberar já uma primeira palavra. Se você errou, acontece, peça perdão, siga em frente. O sangue de Jesus te purifica. A água pura da palavra te lava aqui neste lugar. Posso ouvir um amém? Mas escute o que eu vou lhe dizer agora. Se há um cativeiro, um pecado recorrente te amarrando, eu vim hoje para ser boca de Deus e dizer: neste altar, esse cativeiro vai ser quebrado hoje, em o nome do Senhor Jesus. Porque verdadeiramente Cristo liberta.
Quantos creem nisso? Jesus quebra as algemas, quebra as cadeias. Quantos podem dizer amém? Então esta noite o sangue de Cristo passa aqui trazendo libertação verdadeira e genuína, tirando as cadeias da mente, da alma, do coração. Quantos podem dizer amém? E aplaudir ao Senhor por essa palavra. Dá glória a Deus. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Então tem liberdade operando aqui neste lugar. Diga aleluia. Quando Israel é levado, Judá é levado ao cativeiro, passa-se o tempo do cativeiro, e eles são trazidos de volta, e eles começam a ser liberados para voltar a Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava queimada, estava destruída, estava arrasada. Era pó e cinza. Diga comigo, pó e cinza. Pó e cinza é símbolo de vergonha. O que eu disse? Pó e cinza é símbolo de vergonha. Por vários textos você vai ver que o homem humilhado está coberto de pó ou está tomado de cinzas. Quantos entendem isso? Ouça, a cidade estava humilhada e envergonhada pelo seu pecado. Estava no pó e estava nas cinzas, debaixo de uma grande humilhação. Quando os sacerdotes voltam, eles precisam começar por algum ponto. Eles precisam começar de alguma maneira a restauração. E eles não começam a restauração pelas casas, eles não começam a restauração pelos muros, eles não começam a restauração pelos palácios, eles não começam a restauração nem mesmo pelas paredes do templo. Eles começam a restauração pelo altar. Diga comigo, altar. Por onde eles começam a restauração? Eles começam a restauração pelo altar. Porque restauração verdadeira, segura essa aí, é de dentro para fora e não de fora para dentro. É do centro para a periferia e não da periferia para o centro. Diga glória a Deus. A gente começa restaurando o que é interno para poder salvar o que é externo. Mas tem muita gente salvando o exterior e perdendo o interior. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: a minha restauração começa de dentro para fora. Há muitas pessoas, querido, querendo restaurar de fora para dentro, do exterior para o interior. Jesus disse assim que alguns desses são como sepulcro caiado. Por fora bem pintadinho, bem arrumado, mas por dentro está tudo podre. Alguns são daqueles que lavam o exterior do copo, da vasilha, mas mantém o interior sujo. Que isso adianta? Só aparência. Jesus está dizendo hoje: eu vou começar uma revolução que vai sair da aparência, vai começar no interior e vai passar para fora. É de dentro para fora. Vai começar um avivamento na tua vida. E avivamento, muitas vezes as pessoas estão buscando sinais exteriores de avivamento. E verdadeiro avivamento são sinais que começam de dentro para fora. Sinais interiores. Nós associamos avivamento. Eu vivi uma época. A maioria de vocês não, mas eu vivi. Uma época, alguns mais antigos vão lembrar, que se uma igreja começasse a bater palma, a gente já achava uma vantagem. Nossa, a igreja lá já está batendo até palma, nós estamos avivando. E a gente muitas vezes fica associando avivamento com fatores externos. Ou a igreja lá está avivando, já pôs até bateria. Quem lembra dessa época? Quem lembra dessa época? Olha só, tem uns 20% aí. 20% de crente é antigo, como eu. É que eu comecei muito menino, por isso que eu sei dessas coisas. Mas a gente começava a ter sinais externos e achar que era avivamento. Avivamento é quebrantamento interior. Porque há um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Eles não começam por outro lugar, senão pelo altar. E como eles restauram esse altar? Algumas coisas eu aprendo nesse texto e eu quero compartilhar com vocês aqui.
A primeira delas, no final do verso de número 1, diz que eles se uniram como um só homem. Se uniram como um só homem. Repita comigo a palavra inteireza. Inteireza. Você vai encontrar na Bíblia por várias vezes servir a Deus com inteireza de coração. Com inteireza de coração. Diga comigo, íntegro. Diga comigo, íntegro. Quer dizer que é inteiro, íntegro, inteireza, inteiro. Escute o que eu quero lhe dizer. Quando eles eliminaram a divisão e foram com inteireza, ou seja, inteiros, entregues. A gente está precisando hoje quebrar a divisão. Amém? A palavra divisão é uma palavra composta de visão, palavra latina, de dois, visão, divisão. Ou seja, divisão quer dizer o quê? Duas visões. O que quer dizer divisão? Duas visões. E toda pessoa que anda dividida, ela não recebe nada de Deus. Toda pessoa que anda dividida, ela tem os céus fechados sobre a cabeça dela. Quando Elias está pregando, o seu ministério foi um ministério que fechou o céu sobre Israel. Quem lembra disso? 1 Reis 17. Elias diz assim, olha, sob a minha palavra o céu vai se fechar aqui e não vai ter chuva. Mas em 1 Reis 18, Elias diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão andar divididos entre duas ideias ou duas visões? Se Baal é Deus, vão atrás de Baal. Se Deus é Deus, serve a Deus. O que não podemos é continuar divididos. Escute. Josué diz isso na célebre frase dele, quando ele diz assim, olha, hoje vós escolheis a quem servir. Se aos deuses dos cananeus, em cuja terra vocês estão entrando, ou se ao Deus que vos livrou do Egito, escolham quem vocês vão servir. E aí ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo, Elias, Josué, não estaremos divididos na nossa visão e fé. Jesus disse assim, toda casa dividida não prevalece. Vamos dizer? Toda casa dividida não prevalece. Mais uma vez, mais forte. Toda casa dividida não prevalece. Ele quis dizer o seguinte, Satanás lutando contra Satanás, reino do diabo dividido, não prevalece. Mas ele também quis dizer, família dividida não prevalece. Igreja dividida não prevalece. E ele também pode dizer, o homem de coração dividido não vai prevalecer. Você precisa se concentrar em um ponto. E o ponto é uma vida no altar de Deus. Escute. Tiago escreve assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada por qualquer vento. Homem de coração dobre, de espírito dividido, não imagine que vai receber de Deus alguma coisa. Estamos falando de inteireza de coração. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Por isso Jesus nos ensinou a tomar, a dizer sim, sim. Não, não. O que nos leva ao segundo ponto. Se o primeiro versículo termina dizendo, e se uniram como um só homem, o segundo versículo de Esdras 3 abre dizendo, e levantou-se. A palavra levantar-se aí
significa muito mais do que estar sentado e ficar em pé. A palavra levantar-se aí significa entrar em cena, assumir uma posição, comprometer-se. Ouvi um aleluia, obrigado, me ajudou, obrigado. Escute, Deus está neste lugar dizendo, precisamos tomar uma decisão. E em cima dessa decisão precisamos tomar uma posição. Deus está chamando homens e mulheres hoje a posicionar-se. Sim, sim. Não, não. Quem sabe, talvez, vou ver, e coisas semelhantes a estas, disse Jesus, é de procedência maligna, porque todo homem, toda mulher que tem falta de posição, ele sempre vai estar na mão do diabo, porque a falta de posição revela, quem sabe, meus amados, uma dúvida, uma incredulidade, e o que não é por fé nos escraviza, só a fé nos liberta. Toma uma posição debaixo do que Deus tem falado com você. Toma uma posição debaixo daquilo que você tem aprendido. E Deus vai abrir o céu a teu favor. Deus quer levantar gente corajosa hoje para tomar uma posição. Segura na mão de alguém perto de você. Diga assim, toma uma posição e Deus vai te honrar. Toma uma posição e Deus vai te abençoar. Quantos acreditam nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Dai glória a Deus aqui hoje. Deus quer quebrar a divisão e quer te levar a uma posição. Agora, como fazer isso é interessante, porque às vezes as pessoas se perdem. Onde eu vou encontrar a base para isso? Final do verso 2 vai dizer o seguinte, que eles fizeram tudo conforme a palavra está escrito na palavra de Deus, escrita na lei de Moisés. O que eles estão fazendo é dar fundamento. Escute, a palavra fundamentalista tem sido usada de maneira errada nos nossos dias atuais. Esse pastor é fundamentalista. A igreja evangélica é fundamentalista. Não, esse ramo é muito fundamentalista. Parece que ser fundamentalista é uma coisa errônea. Parece que se você é fundamentalista, você é do Estado Islâmico. Você vai cortar a cabeça de alguém. A palavra fundamentalista vem de fundação, fundamento. Isso é muito forte. Verso 2. A posição que eles tomaram, a escolha que eles fizeram, estava baseado em um fundamento. A sociedade moderna usa a palavra fundamentalista de forma pejorativa, por quê? Porque ela é superficial. E para ter fundamento, precisa ir na profundidade. Não, aquele pastor é um fundamentalista, está me elogiando. Porque a Bíblia diz assim em Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24. A quem vou comparar o homem que ouve a minha palavra e pratica? Este homem é semelhante àquele que cavou fundo na rocha, ergueu a sua casa, sopraram os ventos, correram os rios, desceram as chuvas e a casa não caiu. A quem vou comparar aquele que ouve as minhas palavras e não pratica? Aquele que cavou sobre a areia, edificou a sua casa
sopraram os ventos, correram os rios, desceram as chuvas e a casa caiu. E diz a Bíblia, foi grande a ruína. Quem tem fundamento resiste à tempestade. Quem tem fundamento resiste ao vendaval. Quem tem fundamento resiste às intempéries da vida. Sim, eu sou fundamentalista, porque eu tenho colocado o meu fundamento no Senhor. E o meu fundamento é a palavra de Deus. O meu fundamento é a palavra de Deus. Então tudo que eles começaram a fazer dirigidos debaixo de uma palavra. E o que Deus te trouxe aqui hoje, tem te trazido culto após culto, reunião após reunião, é porque Ele quer abrir a palavra. Nós não seremos uma geração de gente superficial. Nós estamos aqui cavando na rocha. Demora mais, cansa mais, machuca a mão, desgasta a coluna, o braço, mas deixa eu te dizer, no final o serviço vale a pena. Quando vem a luta, você sabe que não vai cair. Quantos entendem isso? Verso de número 3 diz então que eles lançaram as bases do altar, ou colocaram o altar sobre as suas bases. Deus é poderoso. Aleluia. É porque eles decidiram que não iam cultuar a Deus à sua própria maneira. Eles decidiram que iam fazer debaixo de uma direção divina. Nós somos muitas vezes tentados a andar pelos nossos próprios pensamentos. Nós somos muitas vezes tentados a andar pelas nossas próprias emoções. Mas existe um meio de Deus das coisas acontecerem. Quantos entendem isso? Quando eles estão ali trabalhando, o verso 3 de Esdras 3, eles estão talvez fazendo uma referência clara, o 2 e o 3 fazendo uma referência clara a Deuteronômio 12 a partir do verso de número 5. Em Deuteronômio 12, a partir do verso 5, começa a dizer que todos nós devemos ir à casa do Senhor, no lugar do sacrifício, para que naquele lugar possamos apresentar o nosso culto diante do Senhor. E apresentando o nosso culto não segundo o nosso sentimento, não segundo a nossa emoção, mas segundo o direcionamento claro de Deus para a nossa vida. Quantos me entendem, digam amém. Quantos me entendem, digam amém. Um direcionamento claro de Deus para a nossa vida. Se der para colocar Deuteronômio 12:8, põe para mim. Ele diz assim: nós não vamos fazer instintivamente. Nós não vamos fazer, olha só, não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui. Cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Irmãos, a vida cristã não é segundo o meu pensamento, não é segundo o meu achar, mas ela é fundamentada em uma palavra. Ela é fundamentada em um princípio. Quantos podem dizer amém? As pessoas querem nos tratar como se nós estivéssemos aqui em transe, numa histeria coletiva. E Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quantos podem dizer amém? Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Eu vou dirigir vocês em adoração segundo a minha palavra, e nós vamos levantar o altar, e diante desse altar você estará seguro. E por quê? Eles precisavam dessa direção. Verso de número 3 de Esdras está aí com você. E lançaram o altar sobre as suas bases.
porque o terror dos povos estava sobre eles. Ora, eles sabiam que estavam cercados pelos seus inimigos. E a decisão lógica seria erguer os muros, sim ou não? A decisão humana mais sábia do momento seria: vamos levantar os muros. Mas eles entenderam que estariam mais seguros se levantassem o altar. Às vezes nós estamos tentando produzir defesas naturais. Às vezes nós estamos tentando nos defender e nos proteger com as mesmas armas que o mundo usa. A igreja não precisa ficar tentando entrar nas divididas com o mundo, tentando responder, argumentar, debater com as mesmas armas. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, as nossas armas não são naturais, as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ei, eu não sei se você entende que o Espírito Santo quer chacoalhar a minha vida e a sua vida. O homem natural constrói muralha para se proteger, mas eu e você levantamos altar de adoração, altar de oração, altar de sacrifício, e aí vem a nossa proteção. Quem entende isso? O homem natural buscaria muralhas, mas o homem espiritual procurava um altar. Porque eles sabiam, o que eles sabiam? Que aquele terror criaria um cativeiro. Provérbios 25, 29 vai dizer que o terror do homem o aprisiona. Mas os que confiam no Senhor são livres. Segure na mão de quem está ao seu lado, diga: os medos do homem o aprisiona, mas os que confiam no Senhor são livres. Olhe para mim, escute. Por causa do terror, eles decidem construir um altar. Porque o diabo só tem legalidade enquanto o pecado prevalece na nossa vida. Mas quando a santidade entra, meu irmão, o inimigo não tem poder sobre você. Escute. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escute. O pecado aprisiona, como já dissemos. Jesus disse, João capítulo de número 8, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O altar era o lugar onde o cordeiro derramava o seu sangue, onde sua carne era partida e queimada, onde o sangue derramado trazia purificação, e o cheiro da carne queimando subia como holocausto, cheiro a Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. O cheiro do pecado atrai o diabo. Diga isso para quem está perto de você. O cheiro do pecado atrai o diabo. Quando Davi escreve o Salmo 42, ouça, é aquele salmo famoso que você conhece. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva,
Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. No Salmo 42, o salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim minha alma tem sede de ti, Senhor. A corça não anseia pelas águas na figura deste salmo apenas porque está sedenta. A figura do Salmo 42 é a seguinte: quando a corça corre, ela sua. E quanto mais ela sua, mais ela cheira. E quanto mais ela cheira, mais o seu inimigo fareja. Quer dizer que quanto mais ela corre, mais ela sua. Quanto mais ela sua, mais ela cheira. Quanto mais ela cheira, mais ela dá sinais ao seu predador. Por que a corça procura as águas? Para um mergulho. Para Porque quando ela mergulhar, ela tira o suor. Tirou o suor, tirou o cheiro, o seu inimigo não a fareja mais. Oh, eu estou sentindo que algo grande vai acontecer aqui hoje. E o que Davi está querendo dizer? Se você é porque na verdade você decora a primeira parte do salmo, porque tem as músicas, então isso ajuda bastante. Mas olha o que Davi vai dizer depois nesse salmo, quando ele diz sobre a corça que mergulha, que procura as águas. Ele vai dizer logo depois: porque eu tenho saudade. Olha só o que diz o texto: porque eu tenho saudade de quando eu subia com a multidão para a casa de Deus. Uau! O que Davi está querendo dizer para mim e para você é que ele, quando ia à casa de Deus, como nós estamos aqui, esse povo reunido, ele se sentia como uma corça que mergulhava nas águas, tirava o cheiro do suor e saía do outro lado, e o seu inimigo não tinha mais como apanhá-lo. Não sei se você está entendendo. Quando você entrou aqui, talvez o faro do Satanás veio com você até a porta. Ele veio farejando você por causa do cheiro do pecado, mas a palavra é água pura que lava, e você vem para um mergulho na presença de Deus. Olha, todo esse cheiro do pecado vai sair, e você vai sair daqui, vai passar pela porta ali, o diabo vai dizer: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cheiro do pecado? Cadê o cheiro do pecado? Ei, você vai sair daqui lavado pelo Senhor. Será que você pode glorificar a Deus aí? Será que você pode liberar uma palavra profética aí hoje? Meu Deus! Quando Davi fala de se sentir limpo, deixa eu comparar o teu pecado com o pecado de Davi um pouquinho. Se a tua falha e o teu fracasso foi publicado por alguém no Facebook, se comentaram nas rodinhas da empresa os seus erros, ou se no grupo do WhatsApp da família o seu erro já ficou evidente e notório, eu quero te dizer que se o erro de alguém for publicado no diário de Suzano, algumas centenas e quem sabe milhares vão ler. Se o teu fracasso e a tua falha forem publicados talvez na Folha de São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo, no Globo, publicado na primeira página do UOL, quem sabe alguns milhões de pessoas vão ler. Mas Davi teve o seu pecado e suas falhas publicado no livro mais lido da história. No livro que não perde a validade com as notícias do dia seguinte. Davi teve seus erros, suas falhas, seus pecados publicados na Bíblia, onde bilhões de pessoas leem.
onde a notícia nunca fica velha, mas ainda que bilhões de pessoas conheçam o erro, a falha e o pecado de Davi, ele disse: quando eu vou para a presença de Deus, eu sinto como uma água que me lava, eu sinto como uma água que me purifica, e eu me sinto santo e limpo novamente. Efésios capítulo de número 5, a Bíblia diz que Cristo tomou para si a igreja santa, sem ruga nem mácula, lavando-a com água pura da palavra. Enquanto eu estou pregando aqui, há um rio que corre do altar de Deus, que está lavando a minha vida, que está lavando a sua vida, e nós vamos sair daqui hoje purificados. Mas o Senhor não falou do meu pecado, o Senhor não falou do meu erro. Ei, irmão, está passando a água aqui agora. Deixa o Espírito Santo te lavar, te limpar, te purificar. Deixa o rio de Deus correr aqui agora. Oh, Ranabia Candaraba Xandaramanaias. Oh, Ranabia Sourenemandai Xerebias. Por onde vamos começar? Eles falaram: nós precisamos do altar, porque no altar o sangue é derramado, a carne é queimada, o cheiro sobe na presença de Deus. O muro nos protege por um tempo, os muros nos protegem de alguns, mas só o altar de Deus é segurança para a minha vida, só o altar de Deus é segurança para a minha família. Quando vamos ao altar de Deus, eu preciso terminar em alguns minutos. Quando vamos ao altar de Deus, o altar é um lugar maravilhoso. Porque quando eu vou diante dos homens, os homens me avaliam, me examinam, me dão nota. Sim ou não? Me apontam se estou certo ou se estou errado. Porque as pessoas olham para nós e para os nossos erros. Mas um sacerdote diante do altar nunca examina a pessoa. Sim ou não? Porque toda vez que uma pessoa ia levar um cordeiro ao altar, o sacerdote não olhava a pessoa. O sacerdote olhava o cordeiro. Quando a gente vem diante do altar de Deus, não somos nós que somos avaliados. Quem é perfeito é o Cordeiro. Quem é sem mancha é o Cordeiro. Quem é sem mácula é o Cordeiro. Sabe por que eu amo estar diante do altar? Porque diante do altar não recebo nota, selo de qualidade, aprovação ou reprovação. Diante do altar, quem é avaliado é aquele que anda comigo. É o Cordeiro que segue comigo. Quando João Batista viu Jesus, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O altar era o lugar onde o homem sujo e pecador tomava um banho para se achegar. Lavado, conduzia consigo um cordeiro, limpo pelas águas, e o cordeiro ia ser examinado. Se o cordeiro fosse perfeito, ele era sacrificado. E toda a culpa que havia naquele homem agora repousava sobre o cordeiro no altar. Deus mudou o formato do altar. Ele tem nos lavado com a sua palavra. Quantos podem dizer amém?
Mas o altar hoje é a cruz. E lá na cruz não sou eu que sou avaliado, pesado, medido. Não é em mim que o sacerdote vai procurar os defeitos, as manchas, as máculas, os erros, as falhas. Mas é em Cristo Jesus. E quando Ele olha, Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, que segue tirando o meu pecado e o seu pecado, que segue tirando o meu pecado e o seu pecado. E tudo que nós precisamos é ter uma experiência interior com Jesus Cristo. Hoje o altar toma uma forma diferente aqui na igreja. Aliás, todo mês toma uma forma diferente. Nós vamos lançar o calendário das mesas da ceia. Cada mês é uma mesa, cada vez é uma decoração. Vamos fazer o calendário das mesas da ceia. Pode tirar as fotos, né? De janeiro a dezembro, 12 mesas diferentes. Quando a gente chega diante da mesa do Senhor, oh aleluia, ninguém me avalia. Não tem pastor, não tem bispo, não tem diácono, não tem papa, não tem líder, apóstolo. Porque a Bíblia diz assim: diante da mesa do Senhor, cada um avalie a si mesmo. Na ceia ninguém dá nota para ninguém. Ninguém diz você pode, você não pode. Porque na ceia é de dentro para fora que as coisas têm que acontecer. Na ceia é de dentro para fora que as coisas têm que acontecer. É lá no altar do teu coração que as coisas têm que acontecer. É lá dentro que Deus quer começar uma restauração. É lá dentro que Deus quer começar uma renovação. Porque o homem só pode ver o exterior, mas Deus não vê como vê o homem, diz 1 Samuel 16. Deus olha o que está dentro do coração de cada ser humano. A Bíblia diz que Jesus a todos conhece e sabe. E Ele está dizendo para mim e para você: essa mesa hoje é o altar que eu quero levantar. É um altar onde os teus pecados estão representados no pão que é partido, aonde a aliança está representada no sangue, no suco, no cálice, em nome de Jesus. É o altar que Deus quer levantar hoje. Porque a minha proteção não vai estar nos muros, nas armas ou nas forças que eu consiga juntar. A minha proteção é estar na mesa de Deus, me assentando com Ele, em comunhão com Cristo. Por onde eles começariam a obra, não podia ser por outro lugar, senão pelo altar de Deus. Quem entende isso? Jesus é o Cordeiro sacrificado no altar de Deus. Pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pela sua morte, nós alcançamos vida, aliança e segurança em Deus. Quem recebe essa palavra hoje aqui? Fique de pé, querido. Jesus está aqui. Inteireza, integridade, inteiro. Rabadalaba sandalabashai. O renemande que abassandarebe shere kondaraba seri anderebanai. Feche os teus olhos e comece a orar. Ele vai lavar, Ele vai lavar, Ele vai lavar a minha vida e a sua vida aqui neste lugar. Ele vai lavar a minha vida e a sua vida aqui neste lugar. Aleluia. Dai glória a Ele. Dai glória a Ele, dai glória a Ele, dai glória a Ele. Oh Espírito Santo.
Pai, eu quero orar por cada uma das pessoas que aqui vieram esta noite. Porque diante do teu altar eu tenho certeza que seremos purificados, seremos lavados, seremos limpos. E uma vez que estamos limpos, o pecado não terá domínio sobre nós, portanto suas maldições e consequências estarão anuladas em nome de Jesus. E o plano perfeito de Deus se cumprirá para nós. Santo é o Senhor, santo é o seu nome. Confessa os teus pecados diante de Jesus. Deixa essa palavra te lavar aqui esta noite. Você vai sair daqui hoje lavado, banhado, como quando Naamã mergulhou no Rio Jordão e a Bíblia diz que toda a sua lepra foi embora e a sua carne foi restaurada como a carne de um menino. Oh, que nesta ceia do segundo semestre, que nesta ceia, oh Senhor, venha purificar a minha vida e a sua vida agora. E todo o cativeiro do pecado vai sendo quebrado pelo poder da fé. Oh, toda a prisão de Satanás vai sendo quebrada agora em nome de Jesus. Que todo o pecado que dominava, escravizava e acorrentava caia por terra agora. E que seja levantada uma igreja comprometida com a santidade. Se conserta diante de Deus aí. Louve a Ele, deixa estas águas te purificarem. Os pastores, obreiros, venham me ajudar aqui enquanto adoramos. Oh, vai adorando a Deus. Sirva-se do pão, sirva-se do cálice e aguarde para comermos e bebermos juntos. Há uma presença muito forte de Deus aqui. Há uma presença muito forte. Quero te pedir perdão, Senhor.